E aí, Mota, a avaliação dos integrantes da AGU, segundo o tal blog, iria além. Eles apostam que a nova ação teria uma relação com a apreciação que acontece no Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na avaliação de alguns advogados da AGU, segundo essa jornalista, o objetivo seria criar um factoide para, de certa maneira, estimular um novo debate acerca, talvez, da insatisfação de algumas empresas norte-americanas em relação a esse julgamento que acontece na Suprema Corte Brasileira daquele artigo 19 do Marco Civil da Internet. Algum fundo de verdade? Dá para acreditar que as duas empresas acabaram ajuizando essas ações já de olho na apreciação que acontece no Supremo do Marco Civil da Internet, Mota? O mundo hoje é todo interligado. Isso ainda é surpresa para algumas pessoas. O Brasil não se encontra isolado do resto do planeta. O Beraldo deu aí um exemplo ótimo. Tem inúmeras empresas internacionais que operam aqui no Brasil e que chegaram aqui contando com um determinado arcabouço jurídico. Quando esse arcabouço começa a mudar do dia para a noite, conforme vontades aí que ninguém consegue entender direito, isso acarreta prejuízo para muita gente. As economias são interligadas, o mundo é todo interligado. Não é possível que ainda existam no Brasil pessoas que acham que podem fazer o que quiserem, que podem mudar instituições, regras, criar ou ignorar leis, e que isso não tem repercussão nenhuma, que isso não vai gerar problema nenhum. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, Caniato, mas parece que é esse mesmo o caso, né? Eu acho que é impossível, diante de tantas coisas que aconteceram no Brasil recentemente, diante da gravidade de algumas dessas coisas e da quantidade de pessoas, empresas, negócios e países que foram afetados, é impossível agora, neste momento, você dizer que tal coisa que está acontecendo lá fora é reação a uma coisa que está acontecendo ou vai acontecer, ou as coisas que já aconteceram aqui no Brasil. É totalmente impossível. Lógico, cada um usa o seu julgamento. Agora, o fato é que o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma ação de empresas privadas dizendo que foram prejudicadas por ordens que jamais poderiam ter sido implantadas nos Estados Unidos. Essas ordens não têm valor nos Estados Unidos. Elas dizem: fomos obrigadas a cumprir, tivemos prejuízo e queremos agora recuperar esse prejuízo e queremos que a pessoa responsável por esse prejuízo sofra as consequências jurídicas. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Beraldo. Eu acho que o impacto desse caso pode ser muito grande, porque um juiz brasileiro condenado num processo judicial nos Estados Unidos, né, pode ser condenado a multa. Eu não sei se nesse processo cabe pena de prisão. Meu conhecimento jurídico não chega a tanto, mas basta a condenação ao pagamento de uma quantia muito grande. Isso pode significar uma dor de cabeça. Eu acho que para pessoas em determinada posição ter uma pendência judicial nos Estados Unidos, não poder ir para lá, eu acho que isso é uma coisa muito séria, tá? Eu não sei como é que esse caso vai ser tratado, eu não sei como é que vai ser feita a contratação da defesa lá, mas isso precisa ser feito. Esse não é um episódio que pode ser ignorado. Não está acontecendo nada, deixa para lá. Até porque esse caso pode significar um precedente para outros casos no futuro. Nesse momento, foram duas empresas, né? Uma empresa de rede social, a Rumble, e a empresa do grupo do presidente Donald Trump. Mas amanhã nada impede, por exemplo, a Apple de entrar com uma ação como essa, ou o Google de entrar com uma ação, ou a Microsoft, porque várias dessas empresas
tem as suas operações afetadas. Essencialmente, qualquer empresa que tiver operações na internet vai ser afetada, de um jeito ou de outro. Caniato, eu me lembro, não faz muito tempo, só para citar um fato aqui, que tem a ver com essa discussão que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Eu me lembro de uma pessoa reclamando de um site de compra e venda de mercadorias. Nesse site que você entra, é um balcão de negócios, e que ela tinha colocado lá um comentário num determinado lugar e foi censurada. Num site, não era nem site político, site de rede social, era um site de compra e venda. E a pessoa tinha sido censurada, porque o comentário que ela colocou lá tinha sido considerado uma violação das políticas do site. Então, as repercussões de decisões que, à primeira vista, parecem coisas bobas. Isso é só proibição de uma piada, isso é só proibição de... Tudo isso tem implicações muito grandes no mundo que está todo conectado, onde a maioria dos negócios depende da internet para funcionar, não só das redes sociais. Então, a gente precisa aguardar para ver os desdobramentos e a repercussão dessa ação. Pois é, agora, Dávila, você, no seu primeiro comentário, mencionou as sanções impostas, por exemplo, à Rumble aqui no Brasil, né? Medidas foram tomadas pela Justiça, ordenaram a remoção de contas de várias redes sociais, não somente da Rumble, retirada de conteúdos, exigiram medidas impossíveis de serem atendidas por algumas redes sociais, na visão das redes sociais, tanto que a Rumble fez o quê? Disse, inviável minha operação no Brasil. Fechou as portas e foi embora. E aí, naturalmente, tem essa análise sobre o processo que corre, a análise que acontece no Supremo Tribunal Federal em relação ao Marco Civil da internet, se há algum tipo de relação dessa ação que foi ajuizada por essas duas empresas com o que acontece neste momento no judiciário brasileiro. Dá para achar algum ponto para conectar e justificar as ações? Elas teriam, na verdade, um objetivo de enviar algum tipo de sinalização à justiça brasileira nessa ação do Marco Civil, Dávila? Renato, eu não acho que isso é mais uma teoria, é mais uma tese, mais uma narrativa. Imagina se alguém vai entrar com uma ação que custa uma fortuna nos Estados Unidos para dar um recadinho para o Supremo que está votando uma questão no Brasil. Eu não acho que é isso. Acho que o que acontece é muito simples, Caniato. Uma empresa que nem a Rumble veio trabalhar no Brasil porque acreditava na lei Master, que era o Marco Civil da Internet, publicada em 2014. Ali determinava as regras do jogo. Então, é um país no qual só pode retirar conteúdo com devido à ordem judicial. Tá ali, tá tudo bonitinho. Essa aqui é a regra do jogo. Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. A empresa olha e fala, poxa, o Brasil é um grande mercado, esse Marco Civil da Internet parece muito bom, e eu vou entrando nesse jogo respeitando essa regra. Aí o que acontece? Começa a chegar um monte de ordem para tirar conteúdo do ar, para fazer isso e aquilo, sem o devido processo. Aí a empresa fala, opa, mas espera aí, isso aqui não é no jogo? Isso aqui não é a regra do jogo? Por que a regra do jogo não vale agora? Por que alguém tem o poder arbitrário de chegar, mandar retirar uma pessoa, fazer isso aqui? Não é assim que funciona. Então é óbvio que a empresa se sente prejudicada porque aquela regra do jogo aprovada, que está em lei, que é o Marco Civil da Internet, não está sendo plenamente respeitado. Agora, se o Supremo julga inconstitucional, dá um passo maior nesse sentido. Você imagina as empresas, outras empresas que estão instaladas no Brasil, falam, bom, isso aqui podia, agora não pode. Não dá para entender. Ninguém que mora num país onde existe o Estado Democrático de Direito entende uma guinada dessa. No Brasil a gente já está acostumado com esses vai e vem da justiça. Mas num país normal isso não existe. Num país democrático isso não existe. Se esta é a regra do jogo e nós estamos investindo no país, apostando no país, gerando emprego no país, pagando imposto no país, sendo fiel aos nossos clientes, como é que agora, não é que dá uma mudadinha na regra,
muda do avesso, de ponta cabeça. Aquilo que era constitucional, agora é inconstitucional. Isso pode destruir um modelo de negócio. Então, o ponto é o seguinte: o Brasil precisa ter estabilidade das regras do jogo, precisa ter previsibilidade das decisões judiciais. Toda vez que um país tem regras imprevisíveis e é instável, porque os marcos não são respeitados, gera uma enorme insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica não é apenas prejuízo para as pessoas, é prejuízo para as empresas que resolveram se instalar aqui. E como é que elas respondem aos acionistas dela? Puxa, esse mercado promissor que a gente acabou investindo mudou completamente a regra e agora a gente está perdendo dinheiro. Então, é algo muito complicado. Por isso, o Brasil precisa parar de interpretar as regras de acordo... No Brasil, não. Os membros do judiciário precisam parar de interpretar as regras de acordo com a sua visão. Tem que interpretar o que está na lei, não o que eles acham que supostamente deveria ser a lei. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, este é um caso que mostra que toda vez que você estica a interpretação da lei, não o que a lei diz, mas o que está na cabeça de um juiz, pode gerar consequências gravíssimas, como mostra esta ação que está sendo movida contra um juiz brasileiro. Está sendo movida porque a regra não está sendo respeitada. O que está sendo respeitado é um novo entendimento baseado numa lei que não está aqui escrito no papel. Então, é isso que gera insegurança jurídica, isso gera imprevisibilidade, e instabilidade e desconfiança. E isso custa caro para as pessoas e para as empresas. Pois é, a gente não trouxe uma informação que é de bastidor, mas não deve demorar para algum parlamentar, alguma pessoa ligada ao governo ou ao Partido dos Trabalhadores, em uma entrevista, em uma postagem das redes sociais, tentar conectar a figura de Eduardo Bolsonaro a essas ações. Não deve demorar muito tempo, né, Beraldo? Tentar usar a figura de Eduardo Bolsonaro como alguém que tem algum tipo de alguma participação nessas ações. Aquela história do bode expiatório ou boi de piranha. Bom, aconteceu nos Estados Unidos, tem alguma relação com Donald Trump, é uma ação ajuizada contra o Estado brasileiro ou contra figuras que fazem parte do governo ou do judiciário. Deve ter um dedo do Eduardo Bolsonaro, já está lá há várias semanas. Ele está articulando com as autoridades norte-americanas para bagunçar a estrutura das instituições aqui do Brasil. Então, é preciso também ponderar a respeito dessa teoria, porque da maneira como as coisas se proliferam nas redes sociais, talvez alguém compre essa teoria. Por mais bem relacionado, mais eficiente que ele seja nas articulações, por mais perfeito que seja o inglês dele, é preciso voltar para a terra e abandonar essas teorias da conspiração, né, Beraldo? Neto, se alguém divulgar essa teoria de que uma ação contra o magistrado brasileiro teria sido em razão de iniciativas do deputado Eduardo Bolsonaro, estariam dando um grande presente a ele, porque o colocam numa condição de movimentar mundos e fundos dentro dos Estados Unidos, da estrutura política e judicial norte-americana e também empresarial, para que ações contra magistrados brasileiros se concretizem. É claro que as coisas não são assim. Essas empresas norte-americanas e os advogados norte-americanos, eles são muito pragmáticos quando analisam a situação em que seus clientes, as suas empresas se encontram e quais são as medidas cabíveis e possíveis serem tomadas no caso em tela. Nos Estados Unidos, existe uma análise muito profunda antes de iniciar uma ação, se já houve algum tipo de ação semelhante e qual foi o desfecho dessa ação. Porque, diferente dos Estados Unidos, não há essa tratativa de interpretações criativas que, às vezes, numa situação muito semelhante, numa análise tem uma decisão favorável, em outra análise, num tempo depois, tem uma decisão contrária e ninguém entende exatamente qual foi a mudança que levou a essa decisão conflitante. Nos Estados Unidos você tem uma estabilidade, uma previsibilidade judicial bastante maior. Agora, eu queria destacar também, Caniato, o que o Mota trouxe aqui, né? O Mota
acredita que as consequências serão muito severas. E, Mota, eu concordo com você. Mas essas consequências severas, caso essa ação evolua e termine numa eventual condenação, essas consequências, elas serão, de um lado, pessoais. Dizem respeito a uma pessoa física que terá que lidar com essas consequências. De outro lado, terão um impacto moral, que é o que você trouxe. Quer dizer, qual é a condição de se manter, né, na posição de uma pessoa de reputação ilibada, que é condição para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, com um tipo de condenação como essa num país como os Estados Unidos, que tem uma tradição jurídica e constitucional muito sólida. Mas aí, Mota, me parece que não é um problema ainda assim do Estado brasileiro, porque cabe ao Senado fazer essa avaliação se o membro da Corte Suprema Brasileira tem condições ou não de se manter naquela posição. Então, quem será provocado não é a União, mas neste caso seria o Senado que teria que se mexer. E eu, sinceramente, do que a gente tem acompanhado ultimamente também do Senado Federal, me parece que não há muita disposição, ou pelo menos senadores em número suficiente para mover uma ação qualquer para tentar se concretizar algum tipo de consequência a partir desta análise da moralidade. Então, Mota, eu acho que, conhecendo um pouquinho do Brasil, mesmo que o desfecho dessa ação nos Estados Unidos seja negativo para o magistrado brasileiro, que este magistrado absorveria essas consequências de forma pessoal. E se quiser transferir isso para o Brasil, para o país, me parece que será uma ação bastante inadequada. Pois é, esse ponto destacado pelo Beraldo, em resposta àquele questionamento do Mota, vamos só fechar essa discussão. Mota, se quiser trazer o seu complemento ao que disse o Beraldo, depois eu passo para o Dávila fechar. Então, deixa eu esclarecer. Eu não acho que essa ação vai resolver nenhum problema do Brasil. Eu não acho que essa ação vai recolocar o Brasil nos eixos. Eu não acho que essa ação vai trazer de volta a autocontenção dos poderes. Eu não acho nada disso. Essa ação, na verdade, é um pingo de água em um balde de consequências que ainda não vieram. Até onde eu sei, essa ação é a primeira consequência, pelo menos visível, pelo menos pública, de tudo que tem acontecido aqui no Brasil. Eu não acho que essa ação vai mudar em nada, mas eu acho sim que essa ação é uma coisa bastante ruim para quem é alvo dela. E eu acho que existe a possibilidade de que algumas pessoas do governo brasileiro mudem um pouco a sua maneira. De novo, não acho que vão mudar de forma a alterar o cenário, mas eu acho que tem muita gente agora pensando na inconveniência de ter que contratar um advogado para se defender nos Estados Unidos, porque eu acho que se o que está acontecendo agora acontecer com outras pessoas, vai faltar a AGU para defender todo mundo, né? Pois é. Você, Dávila, para além de uma consequência para a imagem da figura ou para além da publicização de um cenário complexo, quando a gente olha para a justiça brasileira, mas escancarando isso para todo mundo, quais poderiam ser as consequências para o integrante do judiciário caso ele venha a ser condenado pela justiça americana? Renato, eu faria duas considerações finais aqui. Uma no que você baseou na história do Bolsonaro. É só uma visão altamente ideológica e provinciana que pode achar que uma única pessoa tem uma influência gigantesca num país como os Estados Unidos para mobilizar a corte, o presidente da República. Isso é coisa de país subdesenvolvido. Isso é coisa de país onde é governado por ditador, que a autoridade máxima manda tudo. Então você chega lá perto do rei, faz a cabeça do rei e as coisas acontecem. Numa nação democrática, onde reina o Estado democrático de direito, achar que o poder de uma pessoa de mobilizar a justiça, a corte, o presidente da República para perseguir alguém é um devaneio de uma mentalidade provinciana e completamente cega por uma ideologia atrasada. Então esse é o primeiro ponto a ser colocado.
O segundo ponto, que nós deveríamos aproveitar esse tipo de episódio para fazer uma autorreflexão, uma meia-culpa. Hoje, Caniato, o fato que mais gera instabilidade no Brasil é a insegurança jurídica. Converse com qualquer empresário, de um pequeno dono de supermercado, de uma mercearia, de uma lojinha, a um grande empresário. Pergunte a ele qual é o fato que mais o deixa preocupado hoje. Insegurança jurídica. Cada dia tem uma regra nova, um imposto novo. Você tem mais ou menos hoje o equivalente a 2 novas regulações tributárias por dia. Por dia. Você nem sabe, então você está sempre legal, porque tem sempre uma nova lei aparecendo. Isso na questão trabalhista, tributária, na questão das regras do jogo. Então o Brasil precisa aprender a conviver com a normalidade das regras, previsibilidade, estabilidade das regras do jogo e das decisões. Não dá para cada dia acordar, mudar uma lei ou um regramento. Como bem disse o ex-ministro Malan, no Brasil até o passado é incerto, porque não dá nem para confiar no passado, porque você muda uma lei no passado. Então assim, e que tem consequências, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido. Não era para ser cobrado. Depois de 7 anos, o Supremo acha que tem que ser cobrado e vai cobrar de maneira retroativa. Não existe isso no Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para nós revermos o que é preciso para resgatar a estabilidade das regras do jogo, para resgatar a previsibilidade das decisões, porque imprevisibilidade e instabilidade aumenta o custo de se fazer um negócio no Brasil, aumenta a corrupção e, principalmente, aumenta a desconfiança nas leis. E isso é muito ruim para um país que precisa de muito investimento privado para sair do buraco.